Que maravilha, mais uma vez, boa noite para quem chegou agora. Estamos hoje numa noite muito especial, né? Estamos aqui com a VIP Astrid Pitt, uma gerente SORE, top líder da Forever, e já tem uma história, né, belíssima, muito conhecida no Brasil todo, mas aqui para a nossa rede, muita gente ainda não conhece, principalmente quem é do Sul, no Nordeste quase ninguém conhece. E hoje, essa maravilha, né, da internet, através aqui da sala do Zoom, nós vamos ter o privilégio, né, de se conectar. Eu aqui de Dallas, você aí do Nordeste, tem gente até do Uruguai na sala, né? Tem gente com 26 anos de experiência, minha amiga Milene. Que privilégio, que honras temos aqui, né? É um público tão especial para essa noite. Mas sem mais delongas, né, eu quero agradecer a Deus pela vida da Astrid Pitt, uma mulher inspiradora, uma grande líder. Por onde ela passa, onde ela toca, vira ouro, as pessoas se transformam, e vocês também vão ter o privilégio que eu já tive em outras viagens, de conhecer, de conversar. 10 minutos de conversa com ela, você muda completamente teu estado de espírito, porque é uma pessoa que emana Deus de dentro para fora. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Muito iluminada, e eu vou parar de falar, senão vocês vão reclamar comigo do tempo, mas ela vai realmente arrebentar. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje é uma noite para os escolhidos. Se você está aqui hoje, você realmente vai visualizar, né, o grande diferencial que a Astrid Pitt tem feito, como ela atua, qual a visão dela, e vai acrescentar muito. Então, abre o microfone aí, como a gente costuma fazer. Todo mundo abre o microfone, faz aquele aês, faz aquele palma, aquele bem-vindo, porque ela é fera. Está conosco, é VIP Astrid Pitt. Aê! Muito obrigada, Natanael. Muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de poder estar aqui. Quem está falando aqui é uma gaúcha. Moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Venão Soares, uma cidade de 70 mil habitantes. Nós somos a capital do chimarrão, talvez muitos nem conhecem, mas quem sabe lá em Dallas não conhece, mas aqui nós somos a capital do chimarrão, tomamos chimarrão praticamente todos os dias. E eu estou aqui nessa noite com muita alegria, né? Com muita alegria, desde já agradecendo ao convite do Natanael e agradecendo a minha linha ascendente, né? A Milene Rominich está aqui com nós, né? Comigo, vamos dizer assim, a Rosane Cunha. Estou vendo várias pessoas também aqui do meu grupo, a Carmen, estou vendo a Iris, talvez mais algumas pessoas que agora não estou vendo, mas assim, sejam todos bem-vindos, que todos sejam iluminados nessa noite. Eu tenho certeza que algo diferenciado Deus tem para nós. E eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Bem, eu hoje sou casada com o Luiz Carlos Rodrigues da Silva, tenho meu filho Ezequiel, que também é casado com a Eliane, e sou vó da Laura, minha fonte de inspiração nos dias atuais. E quando eu, vamos dizer assim, no meu período de criança, comecei a minha vida, eu nasci na cidade de Ivoti, tive 1 ano e pouco lá, e logo depois a gente veio para Venão Soares, onde eu resido até o dia de hoje. Fui criada num lar bastante simples, bastante humilde. Meu pai, por formação, ele foi professor, era aquele professor que lecionava de manhã, de tarde, de noite. Então, muitas vezes a gente via o pai esporadicamente nos finais de semana, quando ele não estava envolvido com provas e conteúdos, né? E há uns anos atrás, o professor, ele era pau para toda obra, é um ditado que a gente diz aqui no Sul, né? Ele fazia tudo. Então, era uma situação bem complicada. Eu sou a mais velha de 3 filhos, tenho a minha irmã, a Maristela, e meu irmão Leandro. Então, desde cedo começaram as minhas, vamos dizer assim, as minhas atribuições, as minhas responsabilidades, para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida, né? E eu lembro que com 5 anos de idade, quando eu fui para o colégio, eu já comecei a conviver com pessoas. E lá no colégio me colocavam uma atribuição muito interessante: tu vai vender as rifas, tu vai vender os lotes, tu vai te comunicar com as pessoas. E eu amava isso, né? E amo até hoje, é o que eu mais faço, me comunicar com as pessoas, porque isso está impregnado na minha veia, está impregnado no meu coração. E aí, desde cedo, eu também comecei com grandes responsabilidades. A minha mãe,
ela voltou a trabalhar, porque na época ela era modelista e ela teve que deixar o trabalho em virtude de ter 3 filhos, né? E o meu pai também não suportou mais só ele trabalhando, então a minha mãe voltou a trabalhar. E aí era muito interessante que a minha mãe começou a estudar à noite. E naquela época as aulas terminavam, era 11h30. Vocês conseguem imaginar o que é uma criança com 9 anos, outra com 7, outra com 3? A gente brincava o tempo inteiro e quando o pai e a mãe, a gente escutava o barulho do carro que estava chegando na esquina, todo mundo ia para a cama, porque a gente passava o tempo inteiro se distraindo, vencendo o medo, vencendo o barulho, ou seja, vencendo todas as coisas. Então, desde cedo, eu fui muito desafiada, né? E com responsabilidades. E cuidar de 2 irmãos, eu com 9 anos e mais a responsabilidade de casa, mas hoje eu confesso a vocês que tudo isso eu agradeço, porque serviu de muita experiência para mim e puxar a responsabilidade, não me mexer por qualquer coisa, não é comigo, eu vou fazer e confiar e crer que sempre a gente tem uma resposta, tem um resultado. Então, tudo começou muito cedo. Aos 14 anos eu também comecei logo a trabalhar para mim poder pagar e custear os meus estudos. Comecei como bibliotecária dentro do colégio onde eu estudava. Então, eu trabalhava à tarde, fazia os afazeres da casa de manhã e estudava à noite. Depois eu fui promovida, fui para a escriturária, fiquei como auxiliar de escritório no colégio, ali fui crescendo, enfim, fiquei um período. Depois eu comecei a trabalhar dentro de um hospital, a fazer resumos de prontuários. E ali depois, em virtude de tudo que eu estava vendo ali, eu entrei num quadro, vamos dizer assim, depressivo, porque era muito complicado a gente chegar naquele ambiente de trabalho e estar trazendo aquelas pessoas mortas, e aquilo não estava assimilando muito legal na minha cabeça, pedi demissão daquele trabalho, e fiquei um bom tempo desempregada. E aí, o que eu fiz? Como eu aprendi com a minha avó morava no interior, a minha avó vendia ovos, vendia galinha, vendia uma novilha, uma vaca, vendia laranja, vendia verdura, ela vendia tudo. E eu, com aquela visão que ela estava sempre procurando alguma coisa diferente, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí me surgiu uma oportunidade de trabalhar no salão de beleza. Comecei a trabalhar no salão de beleza, fazer unha, fazer cabelo, arrumar. E do lado tinha uma boutique, comecei a fazer crochê, já com aquela visão de empreendedora, porque eu precisava algo mais, né? E eu estou relatando isso para vocês porque muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa vida, nasceu no berço esplêndido, foi tudo muito bem, tudo muito maravilhoso, mas eu quero dizer que para tudo existe um preço e um tempo, né? Então, foi muito extraordinário esse período todo que eu ficava ali no salão da Dirce, como era acostumado o pessoal dizer, e aquele salão de beleza fazendo aquelas atribuições, e do lado a boutique da Mirna. Eu comprava aquelas camisetas, fazia os crochêzinhos, e ali a gente brincava, a gente comercializava, aprendi a fazer crochê com a minha avó, fiz a minha primeira agulha de crochê com um galinho de laranjeira, porque na época eu não tinha como eu comprar minha agulha, enfim, e eu comecei a criar, sabia que eu podia criar com uma lixa de pé e uma lixa de mão, criei a minha primeira agulha de crochê, e ali a coisa começou a acontecer, enfim. Resumindo para vocês, e saindo daquela função, eu fui para a agência do Banrisul, onde eu fui contratada, e aonde efetivamente a minha vida profissional, vou dizer assim, que começou. Fiquei praticamente 28 anos dentro da agência do Banrisul. Ali eu tinha uma carteira de 521 clientes que eu administrava, né? Era agente de contas da pessoa física. Era um trabalho muito legal. Eu amava muito o trabalho que eu fazia, porque para mim não tinha rotina, todo dia conversando com uma pessoa diferente. E era com a Dona Maria, com o seu José, com fulano, com Beltrano, e criando formas e maneiras, enfim, isso tudo foi me proporcionando uma desenvoltura. E você sabe que trabalhar em banco, isso também é desafiador, né? Então, vocês podem ver que aqui na minha testa está escrito assim, ó, mulher desafiadora, né? Eu tenho isso para mim. E aí, o que acontecia? Toda segunda-feira, gente, toda segunda-feira a gente tinha as metas que eram nos dadas, diretrizes da semana, e sexta-feira a gente tinha as nossas prestações de conta.
Então, o que acontecia? Sexta-feira a gente prestava, e aí quem não tinha correspondido na altura tinha que justificar. Enfim, foram se passando os dias, foram se passando os meses e os anos. E em 2005, eu quero relatar para vocês que foi algo muito interessante. Eu tinha uma cliente que eu gerenciava a conta dela e ela chegava com vários produtos, né? E ela me ofereceu alguns produtos e na época eu tinha feito uma esterectomia total. E eu estava meio devagar, assim, por ter feito aquela cirurgia e saber que eu não poderia ter mais filhos, enfim, em virtude de uma situação de saúde e uma desconfiança de um câncer, eu tive que fazer esse procedimento. E aí, na época, ela me alcançou geleia real em 2005. E eu comecei a tomar geleia real. Gente, vocês não têm noção que eu comecei a chupar aquela pastilha. Parecia que era outra pessoa, que entrou como se fosse um vulcão, entrando em erupção. Eu comecei a me sentir dia após dia legal, comecei a me sentir bem, mas encurtando um pouco mais a história. E eu não tive nenhum deslumbramento para negócio, nem nada. Consumi os produtos durante um bom tempo. Mas quando chegou em 2008, dia 16 de dezembro de 2008, um cliente meu, que era o mais, vamos dizer assim, o mais tomador de recursos, ele chegou e disse assim, conheci uma oportunidade de negócio, e começou a falar, e eu disse, Valério, please, não quero saber de nada, não quero vender nada, não tenho interesse. Aí diz ele assim para mim, tu já viu aquela criança que diz assim, eu não gosto de laranja e nunca comeu laranja? Como é que tu vai dizer algo se tu não sabe do que eu quero falar para ti? E aí aquilo foi um puxão de orelha para mim, porque a gente tem que aprender a ouvir para depois falar. Resumo, ele nos apresentou a oportunidade na época, e isso foi dia 16 de dezembro de 2008, então você sabe fazer conta, já são 12 anos e alguns meses, né? Foi extraordinário quando ele me falou, na hora, eu encarei, eu disse, tô dentro. Mas aí, o que aconteceu? Eu me lembrei que meu esposo tinha dito que nossas reservas estavam totalmente ligadas e linkadas para a nossa reforma da casa que nós estávamos fazendo. Mas eu, como bancária, lembrei, quando tudo parecia perdido, eis que surge um cartão de crédito. Fui lá e coloquei aquelas 2 caixas crédito. Só que na época, gente, não tinha o Business Pack, não tinha Business Premium, não tinha nada disso. Eram as 2 caixas crédito, mas aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar. No João, na Ana, na Carla, na Marina, no fulano, Beltrano, esse. Já comprei os produtos todos por indução. Por indução. Esse produto é para fulano, para fulano, para fulano, para Beltrano, para ciclano. E assim eu fiz os meus 2 caixas crédito na época, né? Os 2 pontos, como a gente diz. E foi algo incrível. Em menos de 10 dias eu tinha colocado todos os produtos e a minha fatura ia vencer só dia 25 de janeiro do outro mês, do outro ano ainda. E aí o que eu fiz? Peguei todo aquele valor da fatura, fui lá e comprei mais produtos. Coloquei todos os produtos no mercado e quando chegou dia 25 de janeiro para mim pagar minha fatura, eu já tinha dinheiro no bolso para fazer a minha movimentação e assim nós começamos o nosso negócio. Para vocês terem uma ideia, por formação, eu não consegui fazer uma faculdade como eu gostaria, por vários problemas de saúde que eu tive, mas eu fiz um técnico de enfermagem, mas nunca exerci a profissão. E foi algo muito extraordinário, me auxiliou bastante. E hoje eu também, de uma certa forma, eu uso o que eu aprendi, né? Fiz um curso de iridologia, mas também não tenho praticado de naturopatia. O que eu faço hoje, na verdade, é este projeto, desenvolver esse projeto. Então, o que aconteceu? Logo que eu comecei a desenvolver, o que eu aprendi? Que nós tínhamos que chamar pessoas. E eu aprendi, e eu quero que vocês comecem a anotar. Eu comecei a pensar que eu precisava ter clones, eu precisava ter pessoas com a mesma vontade que a minha, de crescer, de fazer algo diferente, de fazer algo novo, pessoas que tinham uma visão empreendedora. E eu comecei a conversar com as pessoas, e a primeira pessoa que eu conversei, que eu convidei, foi meu filho. Meu filho, na época,
não quis, né? Ele estava com a loja, mas eu tive a paciência e a persistência e fui conversando com outras pessoas e fui mostrando o meu resultado. Primeiro resultado, R$ 235. O próximo resultado, já como supervisora, R$ 400 e poucos. O terceiro resultado, como assistente de supervisor, assistente gerente, 1.200 e alguma coisa. E quando chegou o quarto cheque, na época a gente recebia aquele envelope de 3.000 e alguma coisa, né, alguns centavos, eu fiquei alucinada, gente, porque no banco eu tinha o meu salário, cheque cardápio, cheque rancho, cheque boia, que a gente chamava. Então, eu tinha três que se juntavam num. E aí, quando eu vi aquilo ali tudo, eu digo, meu Deus, eu nunca recebi em espécie esse valor, eu estou começando, e o que eu estou fazendo? Eu estou conversando com algumas pessoas e levando aquilo que elas precisam dentro da sua necessidade. Eu estou conversando com pessoas que tomam banho, que escovam os dentes, que têm necessidade de usar produtos para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua aparência, enfim, para fazer uma prevenção e até mesmo para tratar algumas patologias. E o que aconteceu? Eu comecei a apresentar e as coisas foram acontecendo, e à medida que meu filho viu os nossos resultados, ele disse, mãe, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Porque eu só fui mostrando o resultado. Porque a primeira indagação é assim, quantos gel dental tu vai ter que vender para apurar o lucro de uma moto? Na época ele tinha uma loja de motocicletas. Eu disse, filho, hoje tu é 100% de ti, a mãe lá no banco é 100% dela. Se eu não for, se tu não for na loja trabalhar, as coisas não fluem, não andam. Lá no meu trabalho ainda vai aos trancos e barranco, mas o que acontece? Vai chegar no final do mês, algumas comissões eu não vou receber porque eu não produzi como deveria de produzir. Então, o que aconteceu? Nós começamos a convidar as pessoas e, na verdade, eu convidei 5 pessoas. É uma forma que vocês usam no sistema de vocês, né, Natanael? O Hi-Fi, enfim, vocês usam 5 pessoas. Naquela época, foi aquele insight. Oi? Tá me ouvindo agora? Tô, Deixa eu te interromper. Nessa época aí, 2009, 2010, eu tô te interrompendo porque você, em off, você falou que podia parar a hora que quisesse. Então, essa época nós não tínhamos o plano de gerência em 4 meses. Isso é uma novidade de 3, 4 anos para cá. Mas você falou agora que você fechou a sua gerência no quarto cheque, ou seja, em 4 meses. Né? O que é que te impulsionou? Não tinha esse plano em 4. Hoje é muito mais fácil fazer uma gerência em 4 meses. Na minha época, na sua época, não tinha. Eu levei 11 meses para me tornar gerente. Você, bancária, super ocupada, com filho, etc., com tudo que você já contou, em 4 meses, sem nenhuma experiência anterior com a Forever, nem com produto natural, em 4 meses. O que é que te impulsionou? Qual foi o teu diferencial? Você apostou muito na produtividade, você apostou muito em 4CC na atividade, você apostou em fechar supervisores. Qual foi o teu diferencial para acontecer em 4 meses? O meu foco, na verdade, Natanael, foi o meu sonho. Lembra que eu comecei a comentar que nós estávamos terminando a reforma da casa, que começou com 10 por 6 e que estava com 197, que era do puxado, que não estava igual como a gente esperava, sonhava e imaginava. Quando o Valério me apresentou essa oportunidade, eu disse, é agora que nós vamos ter a nossa casa. Aí a primeira coisa que eu fiz, foi desenhar o que eu queria e como eu queria. Porque dentro dessa oportunidade, nós estamos a todo momento escutando não. Mas cada vez que eu escutava um não, eu pensava, eu estou mais perto do sim. Quanto mais não, os meus nãos que eu ouvia, para mim era sim. Porque eu estava chegando mais perto. Então, o que eu usei de estratégia? Em primeiro lugar, o meu sonho, meu projeto, meu propósito, meu objetivo. Segundo, as pessoas que eu estava conversando, como a gente diz, a grosso modo, comecei a puxar a língua delas. Comecei a perguntar como elas estavam, como ela estava a família. Enquanto eu estava fazendo aquele empréstimo para a pessoa, chegando lá no banco, eu sabia que ela estava precisando de dinheiro.
E quando ela estava conversando comigo, eu já ficava perguntando como é que estava a mãe, como é que estava o pai. Eu já estava sabendo que a insulina estava lá em cima, que a pressão arterial estava lá naquele estado. Então, o que acontecia? Eu chegava no final do dia, eu tinha os bolos de bilhetinho, nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone. E como a gente precisa ser ético em tudo que faz, o que eu fiz? Eu disse, olha, tu sabe que eu estou aqui no banco agora, né? Eu tenho que te atender, tem outras pessoas me esperando, mas me dá o teu telefone melhor. Eu já tenho teu telefone aqui, eu vou te ligar e a gente vai trocar uma ideia sobre essa situação que você está me falando. Então, eu comecei a ter uma posição e uma postura muito firme e constante, sabe? E eu saía muitas vezes da agência, na frente da agência tinha uma cafeteria. Olha quanto trabalho a gente passava comparado com que a praticidade que nós temos hoje. Hoje nós estamos em quantas pessoas? Imagina se eu tivesse que conversar com todos vocês individualmente. Era muito... Ou a gente está fazendo uma N, reunir um grupo de pessoas, que quando a gente fez o projeto da casa, a gente fez uma garagem, um ambiente para colocar em torno de 50, 60 pessoas para a gente poder fazer os nossos encontros. E hoje não existe mais isso. E eu também já nem moro mais dentro daquela casa. Hoje eu moro dentro de um apartamento, né, que é quase o tamanho da minha garagem. Então, olha como as coisas elas mudam e como elas oscilam e como a gente tem que estar aberto a isso. Então, foi muito incrível a posição e a determinação. Então, eu entendi que eu precisava falar dos produtos para as pessoas. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Todas as pessoas que estão na nossa volta, se elas não foram acometidas, elas correm um risco de serem acometidas pelo vírus do Covid. E o que nós temos? Nós temos produtos maravilhosos. Então, eu comecei a falar muito dos produtos. E hoje, dentro da nossa realidade, a gente vê empresários quebrados, a gente vê empresas fechando, a gente vê pessoas demitidas. Então, existe uma necessidade muito grande e forte, tanto da parte do produto como do negócio. E, na época, eu linkei essas duas coisas com a parte do negócio, e sabendo que eu tinha que ter pessoas comigo, que eu não poderia estar sozinha. E foi aonde que a gente começou a trabalhar, e aonde veio meu filho. Isso foi algo muito determinante, porque a empresa nos possibilita 10 formas de ganho, e, na verdade, Natanael e amigos que estão aqui, FBOs, internautas, como eu escuto o nosso amigo Adriano falar, né? O que eu vi? Eu tive a visão com relação à parte da empresa, que foi algo fenomenal, porque além de eu estar fazendo algo normal que eu já vinha fazendo, mas eu tinha um resultado financeiro, e aqui eu tinha 10 formas, eu tenho 10 formas para mais de ganhos. E aí, como nós temos só um filho, que é o Ezequiel, uma das coisas que mais mexeu comigo foi a questão do vitalício hereditário. Talvez você não esteja se ligando agora, mas você vai poder falar para aquela avó, para aquele vô, para aquela mãe, para aquele pai, que a partir do momento que você não estiver mais aqui, você vai deixar um legado. E isso me deixou muito fascinada. Além de tudo que eu relatei para vocês, mas a visão da empresa, e saber que eu poderia deixar algo, não era um bem imóvel, não era um seguro, mas era um bem que poderia se perpetuar para as gerações para frente. Eu me senti muito importante, eu confesso para vocês, eu me senti muito importante em saber que eu tinha essa responsabilidade, que eu poderia estar fazendo isso, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar todos os dias, a colocar, a seguir os passos, né? O passo a passo, a meta, buscar aquilo que eu queria, né? Saber que eu tinha as minhas horas vagas. Então, hoje o nosso dia ele tem 24 horas, ele é igual para todos. Mas se eu não fizer um planejamento, isso é outra coisa, note, planejar, isso eu aprendi muito com a minha linha ascendente. Planificar era a forma que a Milene usava, né? E eu aprendi essa palavra, planificar, botar, planejar, arquitetar. Como nós estamos já fechando o primeiro trimestre, nós vamos ter mais 3 trimestres pela frente, ou seja, 1/4 do ano já está indo. E você pode dizer assim para mim, Sassi, eu me cadastrei ontem, faz poucos dias que eu estou, eu não fiz nada ainda, mas começa hoje. Hoje é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Então,
Eu posso dizer que toda oportunidade, tudo que me foi colocado, eu coloquei muito essa palavra decisão, que eu tinha que decidir de fazer todos os dias, que eu tinha que decidir de conversar com as pessoas, que eu tinha que decidir de botar um foco no meu sonho, no meu propósito, um foco no meu objetivo, saber o que eu queria, para onde que eu estava indo, porque eu acordar, como todos nós acordamos, e passar um dia, chegar no final do dia, o dia passou, mas eu também posso produzir, eu posso ser um rio, não uma represa, eu posso transbordar na vida das pessoas, levando saúde física, levando saúde financeira. Então, eu posso fazer muitas coisas. Então, em 4 meses, realmente, a gente fechou a gerência, porque eu tinha um foco. E agora eu quero tocar num assunto muito importante e quero que vocês prestem atenção. Muitas vezes a gente passa por uma situação e a gente não se liga nisso. E eu tinha um processo de certificação dentro do meu trabalho, que para mim, permanecer dentro da função, dentro das 40 agências, eu era uma referência. Não tinha dificuldades para cumprir as minhas metas. Agora, vocês imaginem hoje, para nós andarmos com um veículo, eu posso ser a melhor motorista, empinar o carro, ou melhor, andar de 2 rodas, fazer de tudo. Mas eu preciso ter a carteira de habilitação. Sim ou não? Preciso. Então, dentro do meu trabalho no banco, eu precisava ter a certificação da minha carteira. E eu fiz e rodei. Eu fiz e rodei. E aí nós tivemos uma troca de gerente em agosto de 2008 e eu, em agosto de 2008, em dezembro eu ia fazer vestibular para nutrição. Olha só como são as coisas. Eu ia fazer vestibular para nutrição, que acabei não fazendo, porque uns dias antes apareceu a oportunidade da Forever Living. E quando a Forever começou a brotar como uma fonte inesgotável dentro de mim, começou a entrar uma inspiração muito forte. E eu não comecei a ter mais aquela preocupação, aquele medo que eu estava tendo da certificação. Para vocês terem uma noção maior, olha o que é a pressão e vocês vão entender onde eu quero chegar. Início de 2009, meu gerente chegou e disse assim, Astrid, guriazinha, tu tem que fazer a tua prova. Eu tinha até o tempo de dezembro, até dezembro de 2009 para fazer, ele estava naquela pressão todo dia. Chegava no meu ombro, passava 2, 3 dias. Já fez tua inscrição? Já fez tua inscrição? Gente, você sabe o que é começar a dar uma ira, uma coisa diferente na gente assim, que eu não via a hora de sair do meu trabalho dali e fazer o quê? Conversar com as pessoas. Eu tinha pressa, Natanael, eu queria ter algo seguro, eu precisava daquele pitbull, eu precisava daquela pressão sobre a minha vida para mim fazer algo diferente. Então, muitas vezes, a gente precisa perder o emprego, passar por uma situação na casa, no lar, na família, enfim, para a gente poder ter uma posição. E aí, o que aconteceu? As coisas foram evoluindo, foram acontecendo, e vou resumir para vocês. Em 4 meses, nós fechamos a gerência, em 9 meses, a gente atingiu o bônus de incentivo do carro. E eu estou falando isso aí, não é por nenhuma promoção, porque cada um tem o seu tempo, mas eu tinha um propósito, eu tinha uma necessidade em cima disso, e eu aprendi que eu não posso jogar a pérola aos porcos, eu não podia largar um trabalho, e eu sabia que para mim permanecer naquela função, eu tinha que estar com aquela certificação. Então, isso para mim foi assim, algo vamos dizer assim, determinante na minha vida. E foi tão interessante que as coisas foram fluindo. Meu filho também fechou a gerência dele no dia do aniversário dele. E aí, em setembro, nós nos tornamos, além de alcançar o bônus do carro, a gente fechou o nosso sênior. Em 18 meses, nós tínhamos fechado o nosso sólido. E aí, agora eu quero contar algo para vocês. Sabe quando tudo parece que vai indo bem, a coisa vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, a gente já começou a fazer a nossa primeira viagem, foi em 2010. 2009, a gente já fez uma viagem com a Milene,
Nós já tínhamos uma programação, na época foi uma viagem de grupo, a gente se qualificou, creio que ela lembra, nós fomos para o Uruguai, foi algo assim muito interessante, porque a nossa linha ascendente estava sempre promovendo algo que também nos motivava de uma forma muito boa, e foi algo muito especial. Então, em 2010, nós fizemos a nossa primeira viagem. E nessa primeira viagem foi quando eu conheci, eu creio que a gente viajou junto, Natanael. Lembra daquela camiseta cor-de-rosa com os dizeres laranja aqui? Lembrou, né? Foi algo tremendo. E ali as coisas todas começaram a acontecer. Em 2011, nós já tivemos aí a nossa primeira divisão de lucros, né? 2011. E aí, em 2012, a gente estava naquela muvuca, pensa naquela aceleração e vamos para o próximo nível, puxando e fazendo a coisa acontecer. Eu estava dentro de um evento. Na época, eu era fotógrafa, hoje a gente não precisa mais disso, mas eu amo pessoas. Não, gente, pode deixar, eu tiro as fotos, eu publico depois para vocês não se preocupem. Iniciando um evento, eu fui passar uma fita de 30 centímetros de altura. Eu passei a fita e não sei o que aconteceu, a máquina que eu estava segurando, não aconteceu nada e eu tive uma queda brusca. E na hora eu não consegui mais levantar porque eu quebrei o colo do fêmur. Naquele dia 12, dia 9 de setembro, 2 de setembro de 2012. O evento começou 35 minutos mais tarde, porque a ambulância me buscou e me levou, e fiquei já no hospital. Ali eu passei 17 dias, coloquei uma prótese total de quadril, e eu estou relatando isso para vocês porque nós vamos ter a Rosa, que vai ter toda aquela beleza dela, mas vai ter os espinhos. Mas quando a gente não consegue ver a beleza da rosa e a gente não consegue pegar a rosa, o que a gente faz? A gente inala o perfume da flor. A gente inala o perfume da flor. O que eu quero dizer? A gente cria formas. E no início do ano, eu já estava naquela aceleração, o grupo todo, porque tinha viagem para o Havaí. E eu queria muito ir para o Havaí em 2013. Nós já tínhamos feito viagem, nós tínhamos já em 2012 alcançado a segunda divisão de lucros, né? Nós já tínhamos batido o segundo bônus aliás, na viagem, antes de fazer a viagem para o Havaí, que nós batemos o segundo bônus do carro. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei do hospital, eu tive que subir, alcançamos o nosso sonho, alcançamos o nosso objetivo, nós já estávamos morando dentro da nossa casa. E aí, aquele quarto enorme e tal, eu não podia sair da cama, ali eu fiquei um bom tempo. Aí, quando eu estava aprendendo a andar de cadeira de roda, quase empinando ela, daí me tiraram a cadeira, me botaram as muletas, né? Das muletas eu fui para a muleta, enfim. O que eu fiz dentro do meu quarto? Dentro do meu quarto, do nosso quarto, ele virou um verdadeiro divã, um escritório, um point de encontros. Meu esposo comprou uma cadeira daquelas que movem, que vai para frente, vai para trás, que faz massagem, que faz isso. Tudo que eu precisava estava ali na cadeira. Convidava as pessoas, ali eu mostrei plano. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha nada disso aí. Rompendo as objeções, criando formas, criando mecanismos. E ali a gente continuou patrocinando, porque eu só tinha uma coisa: Havaí, Aloha, Havaí. Só via aquelas mulheres daquele jeito assim. Eu via isso todos os dias, por isso que eu digo, a gente tem que ter uma fonte de inspiração. A gente tem que ter algo que nos move, que nos faz flutuar, estar em flow todos os dias. O nosso mindset ele tem que estar legal, ele não pode estar poluído com a desgraça, com o que aconteceu. Todo dia é um dia novo, todos os dias Deus nos dá uma oportunidade nova. E a prótese, ela estava no meu quadril, ela não estava aqui nem no meu coração, ela estava no meu quadril. Então, eu sabia que eu tinha que ter uma posição e eu queria ir nessa viagem. Querer é poder. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, o que aconteceu? A gente começou, vou resumir para vocês. Quando chegou no finalzinho de novembro, nós batemos a meta. A gente não bateu a meta lá em dezembro, mas a gente bateu a meta em novembro.
Foi um mutirão, a gente estava que nem um trator de esteira, todo mundo junto com aquele foco, trabalhando. Telefone, e-mail, o pessoal indo e vindo, indo e vindo lá no quarto. Quando eu vi, quando eu menos esperei, meu esposo, meu filho já me levaram descendo as escadas, eu já consegui ficar com a cadeira lá embaixo, depois foi com as muletas, enfim, deu tudo certo, correu. Então, eu estou colocando a questão da diversidade para vocês, porque na nossa vida ela existe, mas lembra que eu falei hoje? Se você não consegue ver a beleza da rosa, se você não consegue ver a rosa por causa dos espinhos, sente o perfume dela, mas não perde o foco. Não perde o foco. E foi o que aconteceu, nós fomos naquela viagem, fazia pouco tempo que eu tinha colocado a prótese, eu coloquei a prótese em setembro de 2012, e a viagem foi em março, abril, se não me fala, abril foi a viagem. Olha no ar, olha aquela altitude, como que vai ser tudo? Eu disse, não, eu alcancei a meta, vai dar certo, vai dar. Gente, foi a melhor viagem que eu fiz até hoje. Eu quero dizer para vocês que muitas coisas elas estão aqui na nossa mente, no nosso coração. Isso aqui tem que estar de boa, nós temos que ter uma conexão. O coração, a nossa mente e as emoções, elas precisam estar no equilíbrio. Porque quando eu sou regido pelas minhas emoções, quando eu sou regida pela circunstância, é difícil de alcançar algumas coisas. É igual ao momento que nós estamos vivendo. Ninguém consegue vender nada, ninguém consegue fazer nada. Mas a Sluda, Sluda, ela está fazendo acontecer só no online. Então, se ela pode, por que eu não posso? Se eu alcancei alguns objetivos, por que você não pode? Se muitas pessoas estão alcançando, por que eu não posso? Eu é que tenho que funcionar. Então, aí onde eu tenho que ter essa consciência, pegar um livro, ler, melhorar, aprimorar qual é a minha dificuldade, trabalhar isso, para que a coisa venha fluir e venha alcançar o nosso objetivo, a nossa mente, o nosso coração. Então, eu preciso estar bem. Então, foram inúmeras viagens que a gente fez, foram 8 viagens. Eu nunca me imaginei colocar o pé dentro de um hotel 5 diamantes. Eu tinha muito mal entrado num hotel de 3 estrelas, quando a gente fazia aquele treinamento do banco, era aqueles hotelzinhos assim. Gente, vocês não têm noção, a primeira viagem, a segunda viagem, as coisas foram fluindo assim de uma forma muito inusitada. E poder estar participando dos eventos e participando e conhecendo outras pessoas, isso é algo fora de série, é formidável. Então, isso tudo mexeu muito comigo e continua mexendo até hoje. Então, para vocês terem uma ideia, um pouquinho da minha vida, né? E aí você pode pensar assim, mas e aí? Alô, Astrid? Quer falar alguma coisa, Nathanael? Oi. Você tocou aí no ícone da câmera, porque ficou preto aqui para mim na sua tela. Desligou a câmera. É verdade. Obrigada. Mas fechando aqui com vocês, tá? Certo? Eu quero que responder algumas perguntas também. Aí você pode perguntar, Astrid, o que eu tenho que fazer? Uma boa parte eu já falei, mas eu digo para você, você precisa vencer para você e lembrar que o que tu precisa fazer é obter resultado para mudar a tua vida. Você é responsável pelos seus resultados. A Milene não é responsável pelos meus resultados, o Nathanael não é responsável pelos meus resultados, eles podem ser fontes inspiradoras. Mas eu sou responsável, o que eu quero e o que eu estou fazendo pela minha vida. Então, eu preciso definir o meu sonho. Eu preciso, se você não colocou no papel ainda, nesse primeiro trimestre, coloque o objetivo. Aonde o Nathanael, aonde o Gildo, aonde a Luciana, aonde a Ana, aonde a Neila, aonde o Divan, o Severino, onde vocês vão estar no final desse ano? Como que vai ser a ceia de Natal de vocês? Como que vai ser esse primeiro semestre? O que vocês vão fazer de diferente? O que move vocês? Então, eu preciso estar ativa, isso é fundamental. Usar os produtos. Eu passei pelo Covid.
estou passando ainda, estou na reta final, vamos dizer assim, alcançando alguns objetivos, porque vocês podem perceber pela minha voz, às vezes eu fico um pouco afônica, mas eu estou bem e vou ficar melhor ainda. Então, usar os produtos, compartilhar, patrocinar as pessoas, falar para elas. Gente, nunca teve tão fácil para fazer esse negócio como agora. Por quê? Porque nós podemos fazer uma chamada, até agora no Instagram, dá para chamar 4 pessoas, para fazer uma live junto com 4 pessoas. No celular, a gente consegue falar com 6, 8 pessoas ao mesmo tempo, num bate-papo. Tem o Zoom, tem o Google Meet, tem várias formas, várias maneiras. E entre eu estar batendo na porta de uma casa ou marcando um contato, a gente pode marcar 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Então, aqueles vários contatos que nós faríamos durante o dia, a gente vai fazer numa hora, a gente resolve tudo. Então, assim, ó, se ter um objetivo muito claro, participar de todas as lives que você puder, participar dos encontros online, para você ter uma inspiração. Nós temos toda segunda-feira os nossos encontros, nós temos à noite também. Eu assisto as lives dos Aloiferas também, às 12h28, é difícil perder uma. Isso também é uma fonte de inspiração. Então, nós precisamos criar um mecanismo para isso. Nós precisamos criar isso. Então, ter uma lista de nomes. Eu sempre digo, esse é o trivial. Sim, mas muitas vezes a gente não faz. É o nosso estoque. É importante ter produtos, é importante, mas o nosso maior estoque é a nossa lista de nomes. Eu tenho que ter nomes todos os dias. Aonde eu vou, eu gerei um contato, puxei a língua da comadre, puxei a língua do compadre, puxei alguma informação ali, já vai para o meu papelzinho para mais hoje, mais amanhã, eu contatar com essa pessoa. Então, mostrar o plano, falar os produtos, fazer um acompanhamento, patrocínio responsável, lidar com as objeções, lembrar que nós também já passamos por objeções, procurar ter uma empatia, se colocar no lugar das pessoas, procurar gerenciar a sua rede da melhor forma possível, duplicar e ensinar pelo exemplo, ser extremamente ético, né? Ser atencioso. Eu vejo que a ética, a moral, esse negócio é indescritível, porque forever ela é amor. Quantas coisas eu aprendi aqui dentro deste negócio, nesse pouco tempo de negócio, vamos dizer assim, 12 anos comparado com 28 anos que eu tive lá no meu trabalho de banco, eu não aprendi comparado nesses 12 anos, porque nós estamos lidando com pessoas que vão ensinando a gente todos os dias, a gente estar aprendendo. Então, a melhor forma da gente duplicar, né, é pelo exemplo, né? Então, eu digo para vocês, pensa o que vocês querem, qual é o propósito, qual é o objetivo, treine o seu cérebro, lembrando que palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações, né? Eu não planejo fracassar. Eu não planejo. Agora, se eu não planejar, eu corro o risco do fracasso. Sim ou não? Eu corro. Então, vamos planejar as nossas metas para esse ano, vamos procurar fazer o melhor. Não viver de condição, mas viver de decisão. Decidir que hoje mesmo eu vou botar na minha agenda, amanhã de manhã eu vou fazer o contato que eu estou procrastinando, eu estou adiando, eu estou deixando para fazer já amanhã. Já bota a data, já bota na agenda, já pega a agenda hoje e já bota a data e vai ali e faz. Então, não viver de condição, mas viver de decisão. Deixar de procrastinar. Precisa ter um alvo. Precisa. E lembrar que a colheita, ela é proporcional à semeadura. Lance todos os dias sementes. Não deu para lançar hoje o pepino? Lança melancia. Não deu para lançar o pepino, a melancia? Lança abóbora, mas vai plantando, vai lançando a semeadura, a semente, porque vai chegar o momento da colheita e essa colheita ela vai ser muito, muito, muito abundante. Então, não deixar nada para amanhã e procurar ser um rio. Sabe quando um rio ele tem uma diversidade, ele tem algo
O rio está correndo e teve várias pedras. Ele não estagna aqui. O que ele faz? Ele contorna e ele segue o fluxo. Ele segue. Então, vocês, hoje de noite, seguem o fluxo. Não sejam represas, mas sejam rios. E esse rio que transborda na vida das pessoas, porque as pessoas precisam da nossa oportunidade. As pessoas precisam do nosso produto, as pessoas precisam de nós, precisam ter algo diferenciado. Então, um passado resolvido é um futuro decidido. Lembra disso? O que foi até ontem é passado. E hoje para frente é um futuro. Então, decida. 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 Seja uma pessoa de atitude e de decisão. Fechando, Natanael. Que maravilha, que maravilha. Eu ainda tenho mais uma pergunta. Depois eu vou pedir para a nossa gerente sênior, nossa direta, Cláudia, também fazer uma pergunta. Depois a Ercília Bárbara também fazer uma pergunta. E para a gente finalizar, lá diretamente da Paraíba, a maior rede que tem na Paraíba, o Severino Augusto, nosso pastorzão, gerente sênior também, vai fazer a última pergunta. Mas eu quero te perguntar, Astrid, é o seguinte: na nossa caminhada em Forever, muita coisa mudou, né? Hoje nós temos um plano muito melhor, a facilidade para chegar à gerência, muito mais ferramentas, porém, a gente não tem mais o presencial, né? Como você tem feito esses dias, né? Você já deu um toque aí. Você foca muito em mentoria para quem já é da sua própria rede, você foca mais em fazer os contatos e fazer câmera com quem não é da sua rede ainda, que você está contactando, convidando, mostrando o plano, você está fazendo meio a meio. O que é que tem feito mais você crescer com as ferramentas atuais? Porque tem muita gente aqui que... Hoje eu estava falando com uma guerreira, não vou falar o nome dela, mas ela estava me perguntando hoje, eu ainda tenho dificuldade, eu acho que para a internet tem que ser muito bom de falar, porque senão a pessoa nunca me viu, como é que eu vou abrir a câmera? Ela estava fazendo esse tipo de pergunta e eu falei justamente o contrário. É o contrário, né? Pela frieza da situação, às vezes você não conhece, você tem a facilidade de contactar mais gente do que você tinha que antigamente de ligar de um por um. Hoje você manda mensagem para muita gente, vai tendo retorno, vai fazendo a coisa acontecer, até você esquentar o contato que é frio e trazer ele para perto de você. Mas eu queria saber como é que a Astrid hoje ela está fazendo para gerar volume de negócios online. Primeira coisa, eu tenho colocado coisas que eu não fazia, tá? Eu tenho procurado publicar todos os dias nos meus stories. Vocês podem ver pelo meu Instagram, @astrid.pitch. Todos os dias eu procuro colocar alguma coisa ali. É lá, registro treinamentos, é o link, lives, registro... Estão me ouvindo? Registro alguma coisa sobre os produtos. Eu procuro fazer videozinhos curtos, tomando Fábio, tomando aloe vera, usando algum produto. Hoje mesmo estou falando sobre a Hat Lotion, né? Falando no meu feed, eu não fazia isso, me posicionei. Agora, a partir de março, efetivamente, todos os dias eu estou colocando alguma coisa sobre a parte da empresa, enfim, criando um mecanismo para isso, tá? Isso usando as redes sociais e também meu status. No meu dia a dia, os contatos que eu tenho feito, eu tenho procurado conversar com as pessoas, fazer uma chamadinha de vídeo. Hoje, muito difícil eu usar o telefone para ligar. Eu já ligo pela câmera, pessoas, eu já converso com as pessoas através da câmera. E aí eu já vou sentindo ela, já vou conversando, já vou trocando uma ideia, desde amigos, parentes. Eu procuro contatar, e aí como é que tu tá? Principalmente com as pessoas que faz dias que eu não vejo, né? Para os novos, prospectando alguma coisa nova. Como é que tu tá com a pandemia? E vou colocando uma conversa, uma palavra, e ela vai me dizendo alguma coisa, aí eu vou colocando sobre a parte dos produtos. Aí eu sei daquelas pessoas que já perderam o emprego, algumas empresas que fecharam aqui em Venâncio, de procurar falar com a pessoa. Procuro convidar para os nossos eventos online que a gente tem,
para a parte da manhã, nas segundas-feiras. Toda segunda-feira a gente tem os nossos encontros, que a Milene e a Rosane são responsáveis. Eu procuro colocar ali, procuro inserir as pessoas dentro do sistema para elas poderem estar adequando. E mais é no tete-a-tete aqui, na conversa. Como a gente não pode ir para a rua, a gente vai para as câmeras, a gente vai para o telefone, a gente vai para as redes sociais, a gente vai conversando. Então, volta a falar aquela história da Rosa, tá? A gente vai criando um mecanismo para isso. E eu vejo, Natanael, que é muito mais simples agora, porque tu não tem o custo da gasolina, tu não precisa sair de casa, tu tá no conforto da tua casa, tu resolver... Eu tô na sala, eu tô na sala de estar do nosso apartamento aqui. Se eu resolver fazer no escritório, se eu resolver fazer no quarto, contato, na cozinha, a maior parte dos meus vídeos eu faço na cozinha, sentada na bancada ali, e estou fazendo meus vídeos. Então, assim, ó, a gente tem muito mais liberdade agora do que nós tínhamos antes. Imagina a gente organizar aqueles eventos, e aí está aqui a Milene de prova que a gente organizava aqui 2 eventos ao ano, eventos maiores, a gente tinha aquele desgaste todo aquele tempo que a gente levava. Hoje, o que a gente faz? A gente vai anotando as coisas, vai planificando e vai botando em prática. Então, eu vejo que isso mudou considerável ao nosso favor, Natanael, ao nosso favor. Então, assim, eu também me sentia, de uma certa forma, intimidada para fazer alguma live, né, enfim, mas eu fui criando mecanismos para isso, a gente vai criando mecanismos, né? A gente vai vencendo o mal com o bem, ou seja, o medo não pode ter domínio sobre a minha vida, né? O medo não pode, eu tenho que me desafiar, eu não posso viver com a minha condição, eu tenho que viver de decisão. O momento é esse, então eu tenho que usar as formas, o mecanismo, as ferramentas que eu tenho hoje para mim trabalhar. Não é igual como antes, então eu tenho que vestir a ferramenta já. Fechou? Sensacional. Eu não vou esquecer essa frase que você falou agora há pouco, né? Não seja uma correnteza, seja um rio. Isso é muito forte. Com certeza vou usar mais à frente aí. Muito inspiradora. Vou repetir para ti. Ser um rio e não uma represa. Ser um rio. Todos nós somos um rio, a gente tem muito para transbordar, para colocar na vida das pessoas. Muito forte, muito bonito. Vamos ouvir a Cláudia aí. Cláudia, solta a tua pergunta. Boa noite, Astrid, tudo bem? Estou aqui de Recife. Uau! Eu amo a cidade de Boa Viagem. Tive 2 vezes lá. É? Top de linha. Legal. Eu moro próxima. Linda! Eu moro próxima. É muito interessante a sua trajetória, né, no network. Me encanta mais muito porque você falou que muitas vezes é necessário passarmos por certas situações, né? E aí quando você passou aí pela cirurgia, não é? Da queda que você teve, e agora mesmo no Covid, você está aí com toda a animação, alegria, porque muitas pessoas pegaram esse vírus e botaram a desculpa que não poderia fazer porque estava assim assado, né? E eu vejo você assim, meio a tudo isso, focada, né? No empreendimento. Decisão, Cláudia. Muito bem. Eu quero te parabenizar. Eu queria te fazer uma pergunta assim, porque antes da pandemia, né? Em 2020, nós éramos totalmente, eu era pelo menos presencial totalmente, né? E quando iniciou a pandemia, você teve que se reinventar, porque nós tivemos que migrar totalmente para o online, né? Então, houve dificuldade para isso tudo? Houve dificuldade, eu vou dizer por quê. Lembra que eu comentei com você sobre aquele gerente, o Afonso? Eu esqueci de concluir uma coisa, vou aproveitar a tua pergunta. O Afonso foi o start na minha vida, aquela pressão do Afonso foi a pressão para mim tomar a decisão, certo? Então, o que acontece? Esse período todo que eu estava no banco, eu tinha um computador
e um teclado. Eu tive problema de tendinite, de ler, epicondilite, tive problema de mobilidade nesses últimos 2 dedos, meu braço, enfim. Então, assim, ó, quando eu entrei dentro desse projeto, o que eu não queria é um computador, um note, essas coisas, para mim, assim, ó. Então, foi desafiador, um período foi, eu fui migrando aos poucos, mas nessa história agora da pandemia, que daí tu tinha que ter um Google Meet, aí tu tem que ter um Zoom, eu não tinha nada disso. E que eu tinha muita resistência, Cláudia, muita resistência, pode ter certeza disso. Mas eu volto a repetir, eu não posso, nós não podemos viver de condição, mas de decisão. Eu disse, eu preciso me adequar, eu preciso, é fonte primordial. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a internet, eu fui assistir lives, e hoje, por incrível que pareça, quando a gente vai aqui a gente vai na internet, e a gente tem aqui o microfonezinho aqui, a gente faz uma pergunta daquilo que a gente precisa, ele responde para nós. Esse cara é muito bom, ele é maravilhoso. Então, assim, ó, eu comecei a criar um mecanismo, lembra da rosa? Eu não posso ver a rosa, eu não posso pegar no caule, porque tem os espinhos. Eu tenho o Google. Então, assim, Cláudia, nós precisamos criar mecanismos para isso, sabe? E outra, a gente tem a nossa linha ascendente, que está aqui me ouvindo, que está me cobrando algumas coisas e que eu preciso fazer, que eu não fiz ainda, mas eu já estou posicionada para isso. Já coloquei para ela que eu quero aprender, dividir as telas. Eu ainda estou enfrentando, entendeu? Mas a cada dia eu vou procurar fazer o quê? Me aprimorar. Não procurar dar desculpas, mas procurar, sim, fazer a diferença. Quando o meu patrocinador me patrocinou, ele disse assim, nós temos que fazer cabelo, barba e bigode. Tudo, tudo. Mas tu vai fazer uma limpeza de pele? Faço. Tu faz uma redução de medidas, se precisar? Faço e te mostro. Então, assim, ó, no nosso dia a dia, eu vejo que nós precisamos fazer isso. Tá? Então, assim, ó, todos nós estamos passando por um processo. Os jovens de hoje, isso aqui, a minha neta, ela tem 3 anos e 4 meses. O dedinho dela anda. O meu ainda não anda como o dela. Certo? Mas a gente vai criando mecanismo. Tá, Cláudia? Muito top, muito top. Tem como ficar até meia-noite aqui te ouvindo, por favor? Uau, Astrid, eu já era seu fã, já te admirava, já te aplaudia nos palcos, mas ouvindo você aqui no Tete a Tete fazendo treinamento é muito melhor do que eu pensava. Cecília Bárbara, deixa a tua pergunta também, nossa gerente direto, também gerente sênior, esposa do Isaac Xavier, meu direto aí, estão arrebentando, esse casal estão fazendo uma história belíssima e vão ser os próximos Sorens de Pernambuco, eu não tenho a menor dúvida, nenhuma dúvida. Boa noite a todos, boa noite, Astrid. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje. Aprendi muito com você, você me inspira muito. E já vi algumas coisas suas que você postou, que você posta no seu Instagram. Eu via também um pouco da sua dificuldade hoje no online, mas que você vem vencendo isso, você vem sentindo o perfume da rosa. E eu queria que você falasse aqui um pouco para a gente, por favor. Não é uma pergunta, é só apenas que você desse uma explicação para a gente de como é que é a sua rotina hoje no digital, porque eu vejo muita gente ainda que era muito acostumada a fazer visita e tal, e não está podendo. Como é que você faz hoje a sua rotina, o seu dia a dia no online, no digital? Bem, eu levanto cedo. O que é cedo? Eu criei um mecanismo para isso. Eu estou fazendo coisas que eu não fazia. Eu não tinha hábito de ler com frequência, né? Mas eu estou fazendo um programa que vai até dia 31 de dezembro. Eu assisto as lives do Pablo Marçal e eu estou fazendo o meu pior ano.
que é o meu sangue, a minha lágrima, o meu suor, a minha gordura, ou seja, dando o meu melhor, fazendo tudo mais. Então, normalmente, o meu horário de levantar é 4h50. Na segunda-feira é um pouco mais cedo, né? Mas a partir de então, de fevereiro para cá, eu comecei a levantar às 5 horas da manhã. Então, é leitura. Nós temos toda semana um livro por semana, A gente tem a leitura da Bíblia e a gente tem pílulas diárias, a gente tem, assim, bastante compromisso. Então, o que acontece? Eu já me programei que do horário das 5 até as 6h30, 15 para 7, mais tardar, vai ser o horário da minha leitura. Depois que eu terminei a minha leitura, por que eu estou fazendo a leitura? Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero transmitir alguma coisa para as pessoas. Eu quero emanar algo. Se eu não buscar, eu não vou poder ter. Eu só vou poder dar aquilo que eu tenho, mas eu tenho que buscar. Então, o que acontece? Das 8 em diante, o que eu procuro fazer? Eu ainda não coloquei lá a programação certinha do dia a dia. Eu ainda quero fazer todos os domingos a minha programação e não ter mais essa questão de estar escolhendo alguma coisa para segunda, para terça. Eu fiz um planner para o mês todinho de março e ali eu coloquei que algumas coisas eu ia falar sobre produto, ia falar sobre empresa, ia falar sobre viagens. Então, o que acontece? Pela manhã, eu já escolho o meu programa, ou às vezes de véspera, já escolho o que eu vou fazer. E aí, as lâminas eu vou procurando lançar. Cada 1h30, 2 horas, em média de 7, 6, 7, 8 coisas diferentes, né? Que seja dentro daquele conteúdo. Então, eu procuro planejar, programar e colocar. Porque tu tem um público normalmente pela parte da manhã cedo, meio-dia, e à tardinha, para não dizer à noite. Então, mais ou menos esses horários tu tem que ter. Então, o que acontece? Nessa questão, eu faço venda de produtos. Além de fazer a venda dos produtos, desperta. Então, aumentou os meus seguidores. Eu estou com pouco seguidor ainda, comparado com aonde eu quero chegar. Não é nada. Mas é tudo, tu tem um começo. Então, tu tem que ter um posicionamento firme e constante para isso. E essas 2 semanas agora, do último final de semana, de fevereiro para cá, que eu fui acometida pelo Covid, tive algumas situações e ainda estou vencendo algumas, foi muito difícil. Mas dessa segunda-feira, o que aconteceu? Que a gente tinha nossa live às 4h52, naquele dia eu fiz algumas declarações, eu declarei, eu profetizei, eu materializei que seria além daquilo que eu esperava, porque eu queria algo mais. Porque vencer o Covid, quem já passou sabe que a gente fica numa mulidão, a gente fica numa canseira, a gente fica num enfado, a gente se desconhece. Eu disse, não, eu não quero isso. Então, tive um posicionamento muito firme. Então, com relação às redes sociais, eu preciso fazer mais, eu tenho consciência disso. Mas, eu colocando todos os dias no meu feed alguma matéria e eu colocando mensagens ali no meu Instagram, no meu Facebook e no meu status, as pessoas, elas estão vendo. Então, toda hora com o telefone, deu um intervalinho, vão no banheiro, vão olhando, o que é isso? Que tanto que ela faz? O que ela está falando hoje? Mas o que é esse vídeo? Desperta a curiosidade. Desperta. Então, assim, precisa ter um cronograma para isso. A gente precisa aprimorar, precisa fazer algo mais. Eu te respondi. Sim, perfeito. Muito obrigada. A propósito, eu adorei aquele vídeo que você postou subindo no elevador de um prédio de 120 andares, não foi? Aquele lá de Dubai. Eu Já gostei. que a gente não pode viajar, a gente não pode viajar, eu comecei a recordar. E isso não deixa de ser também, como se diz, como você olhou, né? Isso já te chamou a atenção, vai chamar a atenção de outras pessoas. Então, a gente tem que criar mecanismos para estar bem das pessoas. Tá? Muito boa a Obrigada, pergunta. Um beijo. Muito boa pergunta da Bárbara e melhor ainda a resposta. Aprendi muito mais coisas sobre a internet dessa grande líder. Antes de passar a palavra para o Severino, o David Ayrton também chamou aqui no particular e quer fazer uma pergunta.
Eu vou abrir também, se a Astrid permitir, porque eu sei que o tempo dela é muito curto. A gente agendou essa palestra aqui hoje há mais ou menos 1 mês e meio atrás, para ela poder topar fazer hoje, porque realmente a agenda dela é muito corrida, ela está fazendo os cursos, tem as palestras dela, então não é fácil. Mas se ela permite, você permite, Astrid, responder mais o David, hein? Então, David, cadê você? Olá, boa tarde, boa noite a todos, tudo bem? Aqui é o Anderson, eu sou filho do David. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Oi? Então, Astrid, prazer em te conhecer, eu sou do grupo da Milene e do Normei e da Beatriz aqui de Santana do Livramento. Eu queria saber assim, ó, como é que vocês trabalham assim com contatos de pessoas? A gente chama de contato frio, ou seja, aquela pessoa que você nunca viu, mas e você tenta prospectar na internet. É isso aí que eu gostaria de saber, como é que a gente faz essa prospecção mais por internet, assim, é que eu gosto muito de Facebook, tem Instagram, então eu gostaria de saber, assim, é mais fácil, é mais difícil, qual é a melhor estratégia? Não sei se tu pode compartilhar isso com a gente. Muito obrigado, Astrid. Posso sim, Davi. No contato pela internet, muitas vezes a gente vai ver um post, tem alguma coisa que chama atenção. Então, o que a gente pode ali no comentário da pessoa ou me fugiu a palavra agora. Story? Não, no particular dela. Vai no particular dela e deixa uma mensagem. Olha, a tua mensagem tocou muito. Nossa, foi muito profundo, parabéns. E aí tu faz o quê? Uma rasgação de seda. Dá um elogio. Cria um mecanismo para essa pessoa. Quem não gosta de um elogio, Davi? Eu vou dizer assim, nossa, Davi, que legal, que corte legal o teu cabelo. Gostei do teu óculos, não tem essa armação grossa. Dá para ver bem perfeito os teus olhos, ou seja, eu estou me identificando contigo. Então, o que acontece? Tu viu um post, tu quer, vamos supor, uma fisioterapeuta. Tu tem vontade de alcançar o produto para ela. O que tu vai fazer? E ela está ali fazendo exercício, tu vai ali no privado dela e tu coloca. Olha, me identifiquei, achei muito interessante, já estou fazendo exercício, gostei. E aí tu vai criando o quê? Uma intimidade, tu vai buscando um bate-papo. Quando é amanhã, depois tu já vai mais alguma coisa. E aí, quando vê, tu já vai criando, tu já vai te familiarizando com aquela pessoa e aquilo vai fluindo. Quando tu está buscando uma pessoa. E outra, quando eu publico alguma coisa também e vejo que a pessoa faz um comentário, ou tipo assim, ó, vou na barrinha de rolagem e eu olho todas as pessoas que curtiram, eu posso também olhar aquelas pessoas que curtiram ali e dizer, ai, que legal, obrigada, manda um coraçãozinho para ela, né? Ai, que legal, tu gostou? O que mais tu gostou? Tu falou, a nossa amiga ali falou do vídeo antes, né? Ela falou do vídeo. Então, daqui um pouco, o que você gostou? Então, a gente sempre pode fazer a coisa acontecer, Davi. E tudo começa a partir do momento que tu coloca um elogio. Isso eu aprendi também com a minha linha ascendente. Então, assim, tu tá elogiando uma pessoa, tu sempre tem uma palavra boa. E quando tu recebe aquilo, isso é que nem um fermento, aquilo leveda. E a pessoa já fica, oh, mas o Davi ontem ele curtiu, fez um comentário, aí hoje ele curtiu. Ele curte todas as minhas postagens, então tu já vai criando aquele vínculo e quando tu menos espera que tu vai colocar algo para aquela pessoa, ela já está em casa, ela já está se sentindo bem contigo. Faz sentido? Muito bom, muito boa dica, muito obrigado. Que maravilha, hein? Astrid, vou ter que marcar mais outro dia, porque esse dia foi pouco. Você tem um poço aí de dica, muito conhecimento, está acrescentando demais para nós. Eu sei que tem muita gente aí feliz com o que está ouvindo. E eu quero passar a palavra agora para o nosso gerente sênior lá da Paraíba, o dono da Paraíba, o gerente sênior Severino Augusto. Faz tua pergunta, Severino. Olá, boa noite a todos, boa noite a David, né? Quero dizer que você é um presente de Deus para essa noite, para a vida de cada um que participou desta live. Quero agradecer a Deus, primeiramente, e segundo a você. Realmente, Natanael fez uma propaganda
hoje especial da sua pessoa e nota 10, viu? Amei, gostei demais, tá certo? Eu quero dizer para você que você realmente é uma pessoa profissional, é pessoas desta natureza que a gente precisa ouvir, tá? Escutar, e eu estou muito feliz nesta noite. A pergunta que eu quero fazer para você é: as pessoas falam muito pela questão de tempo, né? E como você administra, porque você é mãe, é avó, é esposa, é empreendedora, e como você administra tudo isso desta forma tão especial que você expressou nesta noite para todos? Essa é a minha pergunta. Bem, Severino, para mim é um prazer também estar conversando contigo, que Deus te abençoe, tá? Eu vejo que tudo é uma questão da gente planejar e planificar. Como eu estava respondendo antes a pergunta, eu comecei a levantar mais cedo, a determinar os meus horários, porque em meio a tudo isso tem o meu Pilates para fazer, tem a minha aula de violão, eu tenho os meus cultos na igreja que eu vou à tarde, que eu vou à noite. Agora a gente não está fazendo visita nos hospitais, mas a gente também faz, enfim. Então, eu vejo que tudo é uma questão da gente estar programando. Se eu vou começar o meu dia e não programar nada, ele vai acontecer igual. Então, o que eu preciso fazer? O que eu tenho procurado fazer? Organizar o meu horário. Tenho o tempo da leitura, tenho o período da minha postagem. Eu não assisti as lives de meio-dia, das 12h28. Eu não assistia elas. Eu assistia na segunda, eu assistia na sexta, e às vezes assistia na segunda e na sexta. Depois eu comecei a assistir na segunda, na sexta, e comecei a assistir no sábado no Natanael. Aí depois eu comecei a assistir a Claudinha, agora eu já estou assistindo praticamente todos os dias, porque eu criei um mecanismo para isso, porque aquela hora é a hora de eu vir aqui, abrir o meu bocão e me alimentar daquilo que eu preciso para mim ter depois para estar passando para as outras pessoas, seja no telefone, seja nas redes sociais, em algum momento. Então, Severino, a necessidade da gente planificar, planejar. Então, digamos assim, de manhã, se o senhor for trabalhar de segunda até sexta para deixar as atividades da igreja no sábado, domingo, um exemplo, de segunda a sexta, o que o senhor vai fazer? Um exemplo. Na segunda-feira de manhã, segunda, quarta e sexta, eu vou procurar entrar em contato, pela parte da manhã, eu vou procurar entrar em contato com pessoas para mim colocar o produto. É lei. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta-feira é o dia que eu vou estar fazendo gerenciamento da minha rede. E pela parte da tarde, de tal horário até tal horário, o que eu vou fazer? Eu vou procurar conversar com as pessoas sobre o negócio. Então, isso, o senhor, cada um de nós, vai ter que ver como se ajusta melhor na agenda. Depois que eu comecei realmente a colocar isso no papel, ficou melhor para mim, porque eu não achava tempo para postar, eu ficava confusa, quando eu via já tinha passado a minha manhã, já tinha passado a minha tarde, já tinha passado o dia, eu não tinha colocado nada no meu feed, eu não tinha feito uma boa parte das coisas que eu queria fazer. Então, a partir do momento que eu comecei a gerenciar isso, a colocar pausadamente, colocar, planificar, colocar no papel, eu tenho todas as postagens minhas que eu coloquei, eu fiz uma programação que eu vou colocar até o final do mês. Botei no papel, levei um período, mas para me dar um norte. Então, isso a gente precisa colocar. Fica mais fácil e a gente coloca a gente mesmo no compromisso. Consegui te responder, Severino? Que maravilha. Eu não tenho palavras para te agradecer, Astrid, porque fez muita diferença na minha vida e com certeza na vida de todo mundo que está aqui. O que eu posso me alegrar é que foi a primeira de muitas. Eu tenho certeza que depois vamos conseguir mais outra data contigo e você
né? Com essa motivação, com esse entusiasmo, Deus dentro de você e participando, né? Do seu dia a dia, porque não é todo mundo que fala assim com todas as letras do que faz, né? Eu conheço gente que esconde sim o jogo, mas você é o contrário, você é um livro aberto e enriqueceu a noite de todos nós aqui. Nós não esqueceremos, pelo contrário, nosso coração será eternamente grato pela forma como você foi usada por Deus hoje para tocar nos corações de todo mundo que está dentro dessa sala. Você é uma bênção e eu espero que a gente se encontre aí nas próximas viagens, nos maiores hotéis do mundo, nas maiores divisões de lucro, né? Tudo que sair tá ao nosso alcance foi feito para nós, nós vamos conquistar, nós merecemos e vamos fazer o que é preciso para chegar lá. Suas considerações finais, mas antes de você dar suas considerações finais, para quem chegou depois, a gente tá na sala também com a linha ascendente da Astrid, que é a Milene. A Milene, ela só tem 26 anos de Forever, né? Eu lembro dela porque uma vez a gente estava tomando um café e ela estava na nossa mesa, né, com outros empreendedores também, e eu escutando aquele espanhol bonito, mas ela estava com um cordãozinho do Brasil. Aí eu cheguei e conversei com ela, disse, não, eu sou do Uruguai, mas eu tenho uma rede muito bonita, muito grande no Brasil, então não esqueci mais, uma pessoa, uma figura única que você conhece e não se esquece, você realmente fica impactado. Fala um pouco para a gente aí, Milene, antes de passar de volta para a Astrid, para ela fazer as considerações finais, e com certeza já quero marcar um dia aí com a Milene. Boa noite a todos, parabéns, Astrid, uma grande líder, orgulho enorme de ter uma pessoa como tu na minha rede e de sermos uma família, né? Somos uma família que aprendemos a nos amar, a passar-nos tudo que sabemos, né? Com amor, com dedicação. E sim, eu sou uruguaia, hablo el español, comecei no Uruguai, pero hoje moro no Brasil, né? Estou viajando agora à minha cidade, Uruguai, e já como Nathaniel falou, né? Nos conhecemos em algumas viagens, como Astrid falou, viajar juntos com sua rede, com as pessoas do seu grupo é maravilhoso, conhecer outras pessoas, né, da mesma família é maravilhoso, sem palavras. Então, essa empresa mudou minha vida e mudou através da coragem e da decisão, da tua decisão, tu pode mudar e ajudar a muitas pessoas a mudar suas vidas. Então, pessoas que estão esperando por ti, porque tu conheces elas, porque é do teu vínculo. Então, abre a boca, compartilha pelos meios que hoje temos. É isso aí. Um forte abraço e estaremos combinando, sim, com o maior prazer de poder conversar com vocês também. Obrigada e um forte abraço a todos. Parabéns a todos por estar aqui presente, aprendendo, né? Como diz a Astrid, né? Recebendo todas essas informações. Então, deixo com a Astrid a palavra. Um forte aplauso a todos. Obrigada. Muito obrigada, Milene. Muito obrigada. Gente, eu queria que hoje vocês pensassem em algo muito importante que vocês já sabem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não seja seu próprio limitador. Não seja seu próprio limitador. Não seja uma represa. Seja um rio que flui. Não viva de condição, viva de decisão. Declare todos os dias, assim como você faz a sua oração matinal, a sua leitura. Você começa a declarar, comece já a viver o seu dia. Isso são coisas que eu estou aprendendo e compartilho com vocês. De declarar o meu dia. Hoje, na primeira hora, eu já vivi esse momento, gente. Eu já vivi esse momento. Vocês acreditam nisso? Eu vivi ele plenamente. E senti tudo que eu estou sentindo aqui, eu senti hoje na primeira manhã. Eu declarei isso. Então, declare isso na sua vida. À noite você vai dormir, vai ser uma das melhores noites que você já teve. Você vai dormir em paz, você vai acordar bem, você vai fazer contatos amanhã pela manhã, você vai fazer contatos pela parte da tarde, você vai fazer contatos, o seu dia vai ser diferente,
porque a sua atitude, o seu comportamento vai ser diferente, porque você decidiu de fazer a diferença. Então, assim, ó, não seja uma pessoa igual às outras. Faça diferença, você é luz. Você é o espelho que reflete a imagem do Altíssimo. Você é especial, é único, ninguém tem a sua digital. Ninguém. Você é exclusivo nessa terra. Então, se sinta amado e faça e dê o seu melhor. O seu melhor, o seu melhor. Como a Milene disse, tem pessoas que estão esperando por você, estão ansiosas, precisam de vitória na sua saúde física e precisam de vitória na sua vida financeira. Natanael, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Foi um momento maravilhoso e digo para vocês, declarem a vitória. Declarem o sucesso para vocês. Declarem, façam declarações. E se for o caso, bota na porta do banheiro, bota no espelho. Declare, 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 declare a sua vitória. De coração, estou pronta, Natanael. Se é para somar, para multiplicar, eu estou sempre pronta. Deus abençoe a todos vocês. Para mim foi um enorme prazer. Estou me sentindo muito feliz por essa rica oportunidade, tá? Beleza? Certo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Emocionante esse final. Eu realmente o olho lacrimejou aqui, porque você está falando de algo que é real, né? Ou seja, a palavra é viva, a palavra é eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quem é cristão sabe do que eu estou falando. É Deus que está te usando aqui nesse momento. Não tenho a menor dúvida. E no sábado estaremos juntos, na nossa live, meio-dia 28. Eu convidei aqui de sopetão a Astrid, ela topou. Então, vai ter mais Astrid aí agora, sábado, 12 e 28. Vamos promover muito, vamos patrocinar muito, vamos anunciar para muita gente. Continua falando, alguém vai te ouvir, alguém vai abraçar a visão. Tem alguém agora de joelhos dizendo, Senhor, me dá uma oportunidade. E você vai ser o instrumento que Deus vai usar para levar essa oportunidade dessa pessoa. Se você não está patrocinando, é porque a pessoa que vai entrar com você não te ouviu falar ainda. Quando a pessoa que está te esperando te ouvir falar, ela quer entrar, você não tem dúvida. Então, vai lá, ela está te esperando, você só precisa achar, tá bom? Amanhã estaremos juntos na nossa Quinta Milionária, a palestra vai ser comigo amanhã, e no sábado, meio-dia 28, estaremos juntos, eu e a Astrid, novamente, dividindo tela, vai ser sensacional. Deus abençoe, uma boa noite. Vamos a Diamante. Você pode, você merece, você consegue. Valeu, Milene! Eu quero tirar uma foto ainda. Quero tirar uma foto ainda. Foi maravilhoso. Abre as câmeras, abre as câmeras. Quem está com a câmera desligada, abre a câmera aí. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu quero ver essa live de sábado com 200 pessoas, 300 pessoas nessa live de sábado, viu? Impagável, impagável, Astrid. Você foi sensacional, você foi, uau, brilhante. Obrigada. Foi muito Deus mais abençoe. do que eu esperava. Você é muito melhor do que eu imaginava. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, gente. Pode abrir o microfone e agradecer a Astrid. Sucesso. Abre o microfone todo mundo aí. Tchau, boa noite a todos. Obrigado. Adorei. Boa noite. Tchau, Astrid. Obrigada. Boa noite. Deus continue abençoando.